Boa noite a todos os nossos espectadores que nos acompanham. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, com uma pergunta que a gente vai fazer nesse vídeo, que é uma pergunta assim: como eu posso controlar os impulsos pecaminosos? Todo ser humano, a gente sabe muito bem que não importa a religião, não importa a crença, se você acredita sobre o pecado, como é que você pensa sobre o pecado, não importa, mas a realidade é que a gente sempre vai errar. Não importa até mesmo se a gente não crê em algum Deus, mas a gente sempre vai constantemente errar e pecar. Seja na palavra, seja no fazer, na obra, tudo. Porque a gente é um ser humano. A gente sabe muito bem que Deus nos criou e era pra gente ter sido criado com perfeição. Era pra gente ter sido criado com a perfeição de Deus. Mas tudo isso acabou. Tudo isso foi destruído depois que o homem desobedeceu a Deus lá no jardim. E é sobre isso que a gente vai falar também. Sobre Gênesis capítulo 3. A tentação de Eva e a queda do homem é o que fez e deu origem ao caos que esse mundo é. Não deu origem ao pecado, porque o pecado veio muito antes, que foi lá no céu, quando o orgulho como pecado entrou no coração de Lúcifer e o causou, fez ele até mesmo ser expulso do céu junto com os seus anjos que ele convenceu. Mas enfim, Deus, ele nos criou perfeito, porém o mundo acabou tirando isso. E por causa disso, a gente vai constantemente errar e pecar. Não importa se a gente querer, sabe, seguir a palavra de Deus, seguir nessa fé, mas de alguma forma a gente vai errar. Às vezes é até mesmo inconscientemente a gente pode errar. Podemos pecar apenas falando com alguém. A gente às vezes quer exortar alguém e a gente acaba usando palavras que não deveriam ser usadas, que eram palavras ruins, palavras negativas. Então essas coisas é tudo que convém para o pecado. Então não importa se você é cristão, se você é católico, se você é budista, espírita, candomblé, umbanda, não importa. Mas a gente vai sempre errar. Não, como eu disse no início do vídeo, não importa como você vê o pecado. Mas a realidade é que a gente vai sempre errar de alguma forma. Às vezes a gente vai ofender alguém. Talvez não seja não era a nossa intenção, mas a gente acaba ofendendo alguém com as nossas palavras. Às vezes a gente vai maltratar alguém, às vezes a gente vai fazer alguma coisa errada, algo ilegal. Então, de alguma forma a gente vai errar. Sabe por que a gente erra? Porque o pecado, o erro, está no DNA do ser humano. O nosso DNA está composto com pecado. Está. Quando a gente nasce puro, como um nenê. Fica criança, a gente não é malicioso. Mas quanto mais a gente vai evoluindo em idade, malícia chega. E é ali que o pecado que estava presente no nosso DNA se manifesta de vez. Só mostrando o que tem dentro de cada um de nós. Não importa se você é isso ou aquilo outro, se você crê ou não em Deus. Mas você sempre vai pecar. Até mesmo se você não acreditar, isso não tira o fato que você vai continuar pecando. E o que nos faz perfeito? Não existe. Jesus poderia nos fazer perfeito. Mas sabe que a gente não é perfeito? Sabe que a gente não consegue ser perfeito? Porque esse mundo reflete. Ele reflete o que está dentro do ser humano. Não tem como você ser perfeito. Porque quando o pecado uma hora marcou o ser humano, é um carimbo. É um carimbo. Carimbou o ser humano. Não dá pra tirar mais ali. E esse carimbo ficou para sempre. Até a humanidade enfim se acabar. Porque até mesmo se demorasse mais sextilhões de anos que a humanidade ainda existisse, a marca do pecado ainda continuaria ali, presente. Não iria sair. Não iria sair de forma alguma. Mas isso é fato, né? Deu para entender que pecar não tem como a gente evitar. Mas tem como controlar o pecado, não tem? Por isso que a pergunta que diz assim: como é que eu posso controlar os impulsos pecaminosos? Ou seja, como é que eu posso controlar a vontade de pecar, a vontade de errar, não é mesmo? Bom, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, que a gente falou que a gente ia falar, diz o início do caos nesse mundo. A origem do caos nesse mundo começa aqui. Preste atenção. Gênesis 3, verso 6.
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Eu acho que eu não preciso explicar que árvore é essa, todo mundo conhece, até aquele que não entende a Bíblia sabe muito bem o que essa parte está querendo dizer, né? É a árvore do meio que foi colocada por Deus lá no Jardim do Éden, que havia o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva. O diabo, então, convenceu, como uma serpente, o diabo estava ali, convenceu a mulher a comer o fruto. E Deus falou para não comer daquele fruto, porque aquilo, Deus falava assim, não comereis, senão vocês vão morrer. Deus quis dizer isso. Então, Deus disse que eles iriam morrer, mas a morte não era física simplesmente, ao menos a morte física, mas também a morte espiritual. E não estava errado. Eles realmente morreram. E a gente morre. A imortalidade era presente. O ser humano não poderia morrer antes do pecado. Quando Deus disse, se você comer do fruto, você vai morrer, era tanto a morte física como a morte espiritual. Aí tem gente que se pergunta assim, mas eles tiveram esse temor, mas como é que eles sabiam da morte, se a morte não existia ainda, não é? Como é que eles sabiam sobre isso, sendo que eles nem conheciam a morte? Não é mesmo? Bom, o ser humano, ele foi colocado dentro dele, desde o início, que existe um destino, sabe? Que existe uma eternidade depois desta morte. E a morte foi tratada aqui por Deus como algo ruim. E é ruim, a morte, né? É horrível. Mas, mesmo que eles não conheciam a morte ainda, eles tinham consciência do que Deus estava falando, sendo que Deus é Deus. Então, assim, ó, eles não sabiam o que era morte, mas eles entenderam como algo ruim. É igual você falar de alguma coisa para uma criança, tá? Sabe? Por exemplo, se você começar a assustar sua criança, contando uma história de terror para ela, uma criancinha de 4 anos, ela não conhece, ela pode não entender nada, mas ela vai ficar com medo de alguma forma. De alguma forma aquilo vai causar medo nela, mesmo que ela não conheça. E Deus estava falando com uma né, seriedade ali, e ele estava falando com Adão, né? Ele estava falando de uma forma, já sendo Deus, ele estava falando sério. Mesmo que eles não sabiam sobre a morte, e Deus com certeza explicou também para eles o que seria a morte, para Adão principalmente. E essa morte não foi simplesmente física, mas também foi espiritual. Que foi a morte que o pecado causou. Continuando aqui no versículo, diz assim: e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só. Naquela época entre Adão e Eva, não existia roupa, né? Eles estavam totalmente nus, porque não tinha malícia. Se o pecado não existia, então a malícia também não existia. Então eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Mas, quando o pecado foi ativado através da desobediência que eles causaram, eles perceberam que estavam sem roupa, sem vestimenta, mesmo que isso ainda, né, não fosse algo que também eles não conheciam, mas aquilo trouxe o conhecimento deles. A malícia acabou desenvolvendo ali na hora. Então, quando os olhos deles foram abertos, eles perceberam que estavam nus, colocaram folhas, né, de figueira para como se fossem aventais, né, vestes em si, para se cobrir. Ou seja, naquele momento o pecado concebeu. O pecado se materializou no mundo. E por causa dessa forma, a gente viu que daqui para frente, meu querido, daqui para frente, de Gênesis 3 até Apocalipse, enfim, você vai ver muita maldade. Principalmente no Antigo Testamento é perceptível isso. Você vai ver histórias de coisas que aconteceram no mundo de grande maldade. Podemos citar até pessoas que eram de Deus mesmo, como o rei Davi, que falava que ele era segundo o coração de Deus. Aliás, isso aí combina com essa pergunta. Se você tem dúvidas, saiba, rei Davi, ele era um homem que era considerado alguém segundo o coração de Deus. Ou seja, ele como se tivesse o mesmo coração de Deus, o mesmo entendimento de Deus. Sabe o que ele fez? Mesmo sendo de Deus? Ele se deitou, ele cometeu adultério com uma mulher que ele viu.
na janela tomando banho, que era Batseba. Ele concebeu, fez relações sexuais com ela e ela tinha marido que era um dos seus generais, um dos seus soldados, aliás. Sabe o que ele fez? Ele colocou esse soldado, que era marido da Batseba, e aconteceu numa guerra, colocou ele na frente da linha para ele morrer primeiro. Para que assim ele não descobrisse que ela ia ter um filho com ele, com Davi. Depois Davi se arrependeu, né? Tem até o Salmo 51 que diz sobre o arrependimento sincero de Davi. E Deus perdoou. Mas você vê que até esses homens que é considerado de fé pecaram, fizeram coisas horríveis. E tudo isso por causa do pecado. Tudo isso por causa da maldade. E tem gente que quer culpar a Deus, quer colocar culpa em Deus. Hoje mesmo eu vi uma pessoa na internet xingando, meu querido, xingando a beça a Deus. Falando coisas horríveis sobre Deus. Tudo de porcaria. Vou falar assim mesmo, tudo de porcaria que você pode pensar e ele falou sobre Deus. Palavrão, xingou, é triste ver aquilo. É triste ver que o ser humano é meio idiota às vezes, né? Não entende as coisas. Mas a pessoa tava falando tipo assim, Deus sendo um protetor, alguém que era pra estar cuidando da gente, sendo o nosso criador, deveria impedir toda sorte de pecado. Ele até citou o exemplo de Hitler. Falou assim, por que Deus não matou Hitler, não impediu que ele fizesse tanta maldade na vida dele? Aí tinha até uma pessoa falando sobre isso, sobre o pecado e tal, mas ele não entrava na cabeça, porque assim, para você entender como é que funciona, eu pensei, na mesma hora eu pensei assim, é engraçado que as pessoas querem que Deus seja o escudo para proteger elas das coisas que elas mesmas fez. Quer que Deus proteja elas dos erros delas mesmas. E ainda culpa ele. Ainda culpa ele. Tem coisa que Deus até protege as pessoas. Acidentes Deus protege, balas perdidas Deus protege, e mesmo assim tem gente que ainda quer reclamar. E Deus não é um ditador, não, como as pessoas podem imaginar, não. Se fosse como falar de ditador, seria a gente lá no lugar de Deus. Porque a gente ainda quer culpar Deus sobre os nossos erros. O ser humano já nasceu orgulhoso, olha só. Parece que o ser humano tem um coração de Lúcifer. Como Lúcifer se tornou orgulhoso, o ser humano nasce orgulhoso também. Entende? Porque o ser humano pensa, o erro, se Deus existe, porque existe tanta maldade, né? Sendo que eles fazem isso sempre. Eles querem falar de crimes, querem falar das coisas, mas eles mesmos nem fazem nada para isso. Eles nem ligam para isso. Tem gente que cita sobre a fome no continente africano, mas eles mesmos não vão lá doar uma comida, fazer uma passagenzinha lá para ajudar na água, né? Porque a gente sabe muito bem que em certos países do continente da África, tem países aí que estão na escassez. Fome, sede, mortes ali. A pessoa quer culpar Deus, ela quer colocar toda a bagagem em cima de Deus. Uma vez eu até falei pra pessoa assim, falando assim, Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não ia permitir que existisse fome, guerras. Aí eu falei pro cara assim, olha amigo, se você diz que Deus não existe, se Deus realmente não existe, vou levando no seu pensamento, se Deus não existe, então por que você fica culpando alguém que não existe? Você quer culpar alguém que não existe e mesmo assim você também não quer ajudar ele, as pessoas. Você diz como se Deus fosse obrigado a ajudar aquelas pessoas, mas se ele não existe e você não acredita na existência dele, por que você mesmo não vai fazer aquilo? A pessoa ganha dinheiro, mas por que ela não vai doar uma parte para caridade? Não vai doar ali para aquelas pessoas que estão morrendo de fome, que estão na escassez total. Aí pode dizer, mas Deus é obrigado a fazer essas coisas. Deus é obrigado. Deus é obrigado. Deus, ele ajuda aqueles que são dele. Sabe por que muitas vezes Deus não ajuda pessoas como você, posso dizer, meu amigo? Como você. Deus, você pede coisa pra Deus e ele não te ajuda. Sabe por que às vezes isso acontece? Sabe? Porque você é ingrato. A ingratidez humana, o orgulho humano. Deus às vezes pode abençoar uma pessoa e sabe o que ela vai falar? Ela vai falar que aquilo lá foi esforço dos braços dela. Foi esforço da mão dela. E não vai reconhecer o poder de Deus. Isso aí é tudo culpa do pecado. Isso aí é tudo culpa dessa maldade que se instalou no mundo. Porque a mente do ser humano acaba se convertendo pro que é mal, pro que é ruim. Mas respondendo definitivamente essa pergunta, que eu nem respondi, né? Fiquei falando de outra coisa.
Para você controlar os seus impulsos, você tem que buscar Jesus na sua vida. Se você quer que o pecado venha perder força na sua vida, ele não vai sair da sua vida, porque constantemente a gente vai ficar pecando. Mas se você quer que as forças do pecado, as forças do mal, sejam fracas, né, apagadas da sua vida, distantes da sua vida, então você tem que buscar, primeiramente, se arrepende desse pecado. Pede a Deus, meu Pai, tira, me livra dessa tentação, me livra de cair nesse erro, me livra de cair nesse pecado, me faz ter um coração novo, me faz perder a vontade, perder o desejo de praticar isso. Vou te falar um negócio, não vai ser fácil não. Eu mesmo fazia coisas erradas, pedia a Deus e eu fiquei muito tempo fazendo a mesma coisa, me arrependendo, e eu fiquei pensando, caramba, Deus não tá me ajudando? Por que Deus não tá me socorrendo? Vem o pecado na vontade de pecar, eu tento resistir, não consigo. Tento até resistir com todas as minhas forças, mas não dá. E depois que eu percebi que eu não estava resistindo com todas as minhas forças. Se a gente quisesse resistir com a nossa força inteira, era só a gente não ir lá, ó, mexer os nossos dedinhos nos teclados pra ver coisa que não deve, entende? A gente, se você quiser, você pode amarrar uma corda na sua mão. Você pode se amarrar, desliga a internet, desliga da energia, da tomada. Porque se for pra pecar, pra evitar o pecado não é tão, sabe? A gente coloca dificuldade na gente. Eu vi um pregador falando isso. Não é tão difícil a gente pecar. Não pecar, no caso. Não é tão difícil a gente não pecar. Sabe por que parece que é difícil a gente pecar? Sabe por que parece que, no caso... Sabe por que parece que não é difícil? Que é complicado a gente segurar o pecado? Sabe por que é complicado? Porque o ser humano coloca limite nele. Ele fala assim, eu sei que eu não posso fazer isso, mas... né, a tentação, quanto mais vai subindo na mente, ela vai... A tentação nem chega a um nível superior, ela já cai. Não precisa nem se esforçar muito o diabo para lançar aquele pensamento nela. Ele só lança semente na mente do ser humano e a semente vai crescendo. Chega nem um pouco o tamanho ali e a pessoa já cai na hora. Já precisa usar nada ali demais, nada. E a pessoa já consegue ir ali por conta própria. Então, você primeiramente tem que ter a consciência de que esse pecado aí não vai pertencer mais à sua vida. Mas como você vai fazer ele de fato não pertencer à sua vida, você tem que esquecer ele. Eu usava uma técnica, duas técnicas, no caso 3. Primeiro, quando via o desejo de tentação, eu orava a Deus, pedia força. Eu orava a Deus pedindo força, para ele me livrar de cair naquela tentação. Segundo, eu louvava a Deus, eu começava a cantar hinos, a cantar músicas, louvores. Aquilo enchia minha cabeça e eu esquecia o pecado. Era uma forma bem legal. E, aliás, era algo que edificava a Deus. E o terceiro que eu fazia, primeiro eu orava, segundo eu louvava a Deus, e o terceiro que eu fazia, se eu não me engano, eu te fazia um terceiro agora, eu acabei de me esquecer. Eu fazia uma outra técnica que era para evitar o pecado, que era para evitar o erro. Nesse momento eu me esqueci agora, mas eu fazia algo, né? Eu esqueci agora. Eu não sei eu acho que eu me ocupava com outras coisas, se eu não me engano. Eu começava a ler livro, acho que eu começava a ler a Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia, na verdade, lembrei. Eu começava a ler a Bíblia. Quando eu começava a ler a Bíblia, quando eu começava a ler a palavra de Deus, aquilo também enchia minha cabeça. Então, eu lia a palavra de Deus, eu começava a orar, eu começava a fazer tipo um devocional ali. E aquilo enchia minha mente e tirava a vontade de pecar. E eu tinha também outra coisa, lembrei agora. Eu fazia uma oração contra o diabo. Eu ordenava para ele sair da minha mente, eu ordenava para a tentação dele sair da minha mente. Então esse tipo de técnica você pode usar. Usa autoridade. Uma das melhores coisas que eu recomendo a você, além de você orar também, você pode usar essa oração para ir contra o diabo. Você vai falar com o diabo. É o quê? Você vai fazer? Como assim falar com o diabo? A oração é para falar com Deus. Claro. Mas você usar essa oração em nome de Jesus para expulsar o demônio. Não é para você ficar orando pro diabo, lógico. Pelo amor de Deus. Mas é para você usar autoridade orando em nome do Senhor Jesus Cristo, conectado com o nome de Jesus contra aquele mal. Porque é ele que está por detrás.
Na Bíblia está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então se você resistir dando autoridade em nome de Jesus contra ele, ele vai sair da sua vida. Ele vai sair da sua vida. E não tem segredo, é só você fazer isso. Mas primeiramente você tem que largar esse pecado. Você tem que ter certeza que você quer ter uma vida nova. Eu não sei qual é o pecado de muitos aqui. Pode ser a pornografia, pode ser o adultério. Eu vi uma pessoa, uma mulher, eu conheço, tenho contato com ela. Não tenho nenhuma intimidade com ela, não tenho amizade com ela. Mas eu conheço ela, já falei um pouco com ela, não tenho nada com ela. Eu evito falar muita coisa sobre isso. Eu já falei um pouquinho, né? Aliás, é um grupo que eu tenho, né? Eu evito um pouco falar sobre certas coisas que venham envolver a fé nesse tipo de grupo, porque é um grupo incrédulo, sabe? Então é um grupo que vão... enfim, quem sabe muito bem o que acontece lá, né? É horrível. Mas eu dou uma lição de moral, tento dar uma lição de moral, né? Eu sei que não sou ninguém, mas eu tento falar alguma coisa pra colocar juízo na mente da pessoa. Ela, sabe o que ela fazia? Ela se eu não me engano, ela tinha um namorado. Isso mesmo, ela tinha um namorado. Ela namorava, era uma menina, ela namorava um rapaz. Só que o que aconteceu? Ela traía esse namorado dela. Ela traía esse namorado dela com uma outra pessoa, um outro homem. E o que aconteceu é que parece que esse homem que ela namorava descobriu que ela traía ele. Simplesmente eles separaram. Fez o certo. Ela ficou um pouco. Ela ficou um pouco não, ela ficou com a mente muito pesada. Mas ela até deu uma separada. Depois que ela ficou assim, ela ficou muito arrependida. Mas né, o namorado dela não quis mais voltar com ela. E ela largou o amante. Só que depois de alguns dias, alguns meses, enfim, algum tempo, ela voltou com o amante. E até nesse exato momento que eu tô falando com vocês, ela tá com o amante. Ela largou o namorado, largou o amante, mas depois voltou com o amante. Mas ela tem um peso na consciência extrema até hoje. Eu falei, amiga, se você quer tirar esse peso da sua consciência, você tem que largar essa vida. Larga isso. Você sabe qual é o certo. E não sou eu que falo, até pessoa que nem crê em Deus, que nem usa a fé. Fala sobre isso. Porque no caso isso é questão de inteligência, cara. Você vai ficar com um amante. Entende? É um pecado isso aí, lógico. Logicamente lógico. Mas ainda há jeito para pessoas como ela. E como você que pode estar na mesma situação. Você pode estar traindo alguém, seu cônjuge. Ou você pode estar praticando pecado, fornicação, prostituindo. Coisas dessa forma. Tudo isso tem perdão, meu querido. Tudo isso tem como você dar uma virada de chave. Mas isso não depende apenas de Deus, mas de você. No caso, não depende de Deus, depende de você dar o passo. O passo de querer buscar a salvação e a libertação. E Jesus vai te dar isso. Ele vai te libertar, ele vai te salvar desse pecado, desse erro. Você crê nisso? Se você crê, você sabe que você tem essa oportunidade. Eu determino que você vai sair daqui liberto. Mesmo que eu não estou te vendo, mas você seja liberto em nome de Jesus desse pecado. Mas não só basta eu falar, você tem que querer. Eu não vou te obrigar, não. As minhas palavras não têm algum poder, acredita, assim, pra fazer você querer fazer isso. E nem se eu tivesse, eu não gostaria de querer te obrigar, de te pegar pelo cabelo e te levar pra lá, não. Pra se arrepender dos seus pecados e ter uma vida com Deus. Eu não faria isso. Porque quem convence o nosso coração é o Espírito Santo. E se essa palavra tá entrando dentro de você como uma espada espiritual, é uma espada espiritual. A palavra de Deus é como se fosse uma espada, né? Que ela divide a alma. Ela divide a alma e o espírito. Então, a gente não convence, nós seres humanos não convencemos, mas Deus convence, o Espírito Santo te convence. Mas se essa palavra tá tendo alguma coisa que tá te chamando a atenção, o Espírito Santo vai te convencendo nesse momento. É a presença de Deus te convencendo sobre isso. Se você tem a consciência de que você precisa mudar, tá aí com você. Posso te falar um negócio muito melhor ainda. Para você ter um entendimento melhor. Você pode nem crer em Deus. Você pode ser ateu, agnóstico até. Você não sabe se Deus existe ou não. Não importa. Você pode nem crer em Deus. Você pode até mesmo ser de outras crenças, religião ou de outra religião. Você pode nem pensar muito nisso, enfim. Vou te dar uma outra fala. Se você está fazendo coisas que sabe que é errado, eu não tô nem falando sobre literalmente a Bíblia. Você pode até mesmo estar fazendo coisas que você sabe que é errado diante da lei. Você pode estar roubando, você pode estar fazendo crimes,
tá fazendo transporte de drogas, coisas bem pesadas mesmo. Isso é um pecado, claro. Você pode estar cometendo adultério, assistindo pornografia, mas isso tem te dado um peso na sua consciência. Mesmo que você não leia a Bíblia, mesmo que você não busque a Deus, isso não importa, olha, não importa. Se você está tendo esse pensamento, é porque o pecado nos faz ter esse peso. O pecado não nos alimenta. Ele só faz a gente ter mais fome na nossa alma. Ele só abre mais o buraco no nosso coração. Ele não vai nos alimentar, ele não vai nos preencher. Quem faz isso é apenas o Senhor Jesus Cristo. É apenas o Espírito Santo. Mas se você tem tido esse entendimento, essa palavra veio para você como uma luva, coube certinho aí ó, no seu coração, e você vê que você compara isso com a sua vida e você percebe que você precisa mudar, a chance é sua. Sabe? Eu tava meditando ontem o seguinte: não importa se você acredita em Deus ou não, se você é ateu ou não, se você é de religião ABC ou não. Se você é de religião ABCDE, de crença igreja tal, não importa. Pode ser você é da igreja da Assembleia Universal, não importa. Mas todo ser humano tem a consciência. Olha, não importa se você é da América, se você é da Europa, não importa. Todo ser humano tem a consciência de que um dia vai morrer. De que um dia a gente vai abandonar essa terra em nossa vida. Porque a nossa vida uma hora vai acabar. Uma hora a gente vai ser enterrado, cremado, não sei como. Não sei o que você pode fazer com o seu corpo. Porque o corpo não interessa. Tem gente que pergunta assim, será que pode cremar? Será que é pecado que a pessoa vai pro inferno se cremar? Olha, Deus pouco se importa porque corpo é corpo. O corpo é material. E material, ninguém se importa com material. Mas o que realmente importa é a sua alma. Claro que certas atitudes que a gente pode praticar com o nosso corpo podem sim significar algo na nossa alma. Mas não esse tipo de coisa, claro. Só pra deixar claro. Mas assim, uma coisa é certa. O nosso corpo, uma hora vai falecer. A nossa vida vai sair do nosso corpo. A gente vai morrer. Agora, se você levar isso na ideia cristã, você vai ver que existem dois destinos, o céu e o inferno. E aqueles que Jesus deixa bem claro, tá lá em Apocalipse, tem uma lista de quem não vai poder ser salvo. Tem uma lista. É uma lista não tão grande assim, né? Não. Se a gente parar pra pensar, é toda a base do pecado. Tudo aquilo que convém no pecado. Eu vou... Aqui, ó, achei. Apocalipse capítulo... Rapidinho, nem era pra falar disso aqui, mas o Espírito Santo tá falando pra falar, né? Me deu um entendimento aqui, me deu uma direção pra falar. Olha o que tá escrito aqui. Só arrumar um pouco a câmera aqui. Me licença. Enfim. A câmera tá aqui, tá tendo um pouco de problema, gente. Tá tendo um pouco de problema aqui pra ficar melhor. Mas enfim, assim tá bom. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Eu vou falar do 7. Olha o que diz, ó. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, Jesus falando. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Agora olha o que ele fala no versículo 8. Que forte. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, olha só, vai ver na lista. Vou voltar. Aos covardes. Covardes podem ser tratados daqueles que têm vergonha da palavra de Deus, têm vergonha do evangelho. Aos incrédulos, aqueles que não acreditam, não creem em Deus, zombam. Os abomináveis, que abominam as coisas de Deus. Os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros. Feiticeiros é até mesmo aqueles que usam de magia. Aqueles que falam de horóscopos, aquelas coisas ali, é tudo feitiçaria. Isso aí, ó, tem nada a ver com Deus. Os idólatras. Idolatria também não é só você se curvar diante de um pedaço de gesso, não. Você pode adorar o seu familiar, adorar o seu cachorro, adorar alguma coisa. Não ser necessariamente ser um ídolo que as pessoas louvam. Mas pode ser coisas simples, né? Coisas que você vê no seu dia a dia, mas que você coloca em primeiro antes de Deus. Aí ele fala, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Primeira morte é física, é aqui no corpo. A segunda morte é aquilo que o cristão não vai sofrer. Aquele que servir a Deus não vai sofrer a segunda morte. Mas esses que estão nesta lista, todos aqui, e até aqueles que praticam coisas piores, vão provar da segunda morte. E essa segunda morte não é o inferno, não. É o lago de fogo. Porque existe um lugar pior que o inferno. E é o lago de fogo. É onde Deus vai condenar o anticristo, o diabo, a morte, o próprio inferno vai para o lago de fogo, enfim. É um lugar terrível. Você gostaria que a sua alma passasse nesse lugar? Você gostaria?
Se você se encaixa com essa lista aqui, ó, fornicadores, quem mais? Mentiroso, covarde, incrédulo, abominável. Quando diz aqui também idólatra, como eu citei, você está colocando coisas desse mundo que você tem priorizado mais que a Deus, entende? Tudo isso aí vai te condenar para o inferno, vai te levar para o inferno. Você quer fazer isso com a sua alma? Depende de você, meu querido. Você pode mudar ainda, você pode mudar o rumo da sua alma, do destino da sua alma. Pensa bem nisso e Deus vai transformar a sua vida. Mas isso depende de você, como dependeu de mim, eu mudei minha vida, como várias outras pessoas mudaram a sua vida, e isso depende de você. Tome o rumo certo. Se essa palavra encaixou com você, me desculpe também pelo tempo, deu agora meia hora de vídeo, meu Deus, me desculpe, por favor. Mas se você chegou até aqui é porque o Espírito Santo quis que você ouvisse esse vídeo, te deu interesse para você prestar atenção nele. Vou encerrar agora, mas para você entender. Para você entender. Se você quer mudar o rumo da sua vida, da sua alma, para não ir para esse lugar de tormento, mas sim para ir com toda a eternidade com Deus no céu, no reino dele que ele promete. Como diz no versículo 7, quem vencer vai dar tudo. O céu é tudo, não vai faltar absolutamente nada. O que hoje pode faltar para você nessa terra não vai faltar para você no céu, na eternidade com ele. Não vai te faltar. E se você quer que a sua alma vá para lá, para esse reino, para o reino de Deus, você tem que mudar o rumo da sua vida. Há chance para você. Mesmo que você pense que não há chance sim. A voz que tá falando aí para você que não há jeito para você, que Deus não vai te perdoar, seja amarrada em nome de Jesus, porque isso aí é o demônio, é o diabo que tá falando no seu ouvido, que tá tentando te passar essa dúvida. Mas Deus te perdoa. Nesse momento, se você é sincero, Deus te perdoa desse seu pecado, dessa sua vida errada que até aqui você estava levando. E se você querer mudar, dar o primeiro passo, você vai estar, ó, fazendo uma das melhores escolhas inteligentes ainda de sua vida. Depende de você. Você acha que tudo isso que você escutou foi coincidência? Aí vai na sua mente, né? Mas enfim, isso aí vai na sua teoria, no que você pensar, aí já vai com você. Mas eu acredito que coincidências não existem, né? Cristodência existe. E Deus quis que você ouvisse isso para você entender que há jeito para você, como teve para mim e para várias outras pessoas. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Essa foi a nossa pergunta respondida para você impedir que o pecado venha agir na sua vida. Você tem que se arrepender e mudar esse rumo da sua vida. E Deus vai te aceitar de braços abertos. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.